Olá, gente! Que bom ter vocês aqui no Bicho Gente Podcast. Para mais um episódio novo, a gente vai discutir sobre o fascinante percurso de um tema ousado, inovador, complexo, saúde única. Já ouviu falar? Fica ligado. É disso que a gente vai tratar hoje. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, antropóloga, e ao meu lado da família Bicho Gente, Valquíria Garcia. Oi, gente, tudo bem? Veterinária, psicóloga, em formação. Tem informação, importante pontuar, né? E nosso convidado, a quem a gente já agradece imensamente a sua participação aqui no nosso episódio para tratar de um tema super delicado, importante e acho que do futuro. Bem moderno. E bem moderno, bem moderno. Muito obrigado, Irene. Muito obrigado também, Valquíria, a Bárbara, a todos vocês aí. Uma alegria muito grande estar aqui e poder participar, contribuir de alguma forma para esse tema, né, da saúde única, que é moderno, é antigo e vai ser cada vez mais moderno. Isso é. Agora você não pode fugir da nossa pergunta aqui do podcast. Agora você espera um pouquinho. Eu nem disse quem é o nosso convidado. Exatamente, já ia falar para ele que você era filho do cão aí, pode explicar. Eu apresento a vocês o Dr. Roberto Luiz Lang. Vou falar um pouquinho do currículo, que é vasto, mas a gente marca alguns pontos aí importantes, né? É médico veterinário, né? Pós-graduado em clínica médica e cirúrgica, em pequenos animais? Exato, em pequenos animais, cães e gatos. Cães e gatos, especificamente. É diretor do Hospital Veterinário Santa Mônica, em Curitiba, né, no estado do Paraná, e é diretor da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Tem mais algum ponto importante do seu currículo que a gente teria que saber, Roberto? Eu acho que para o tema saúde única basta dizer que é médico veterinário. Ok. Todas as outras derivações que tem por aí, ela não importa. O médico veterinário tem um acento muito importante, mas não só o médico veterinário que a gente vai discutir. Ok. Perdão, eu queria pergunta. Não, eu ia falar para ele dizer que é ele da filha do cão. Bom, eu sou médico veterinário, eu fui fotel. Eu me formei em 1990, né? Já vim da família da área de medicina, tenho um irmão que é médico e por pouco eu não fui para medicina, mas eu tinha sempre esse viés de tratar com os animais, etc. Veio da minha mãe e do meu pai. E aí eu formei em 90 e eu fiz clínica médica de pequenos animais a minha vida toda e de uns 10 ou 15 anos para cá, eu tenho me direcionado à gestão de estabelecimentos veterinários. Então, hoje nós temos um hospital veterinário junto com a minha esposa, a Mônica, que dá nome ao hospital veterinário. Você tá, apesar de anos 60, né? Vai ficar para um próximo episódio. Olha isso aí. Acho que a Mônica é santa. Então a gente vem desenvolvendo essas atividades e o assunto saúde única é um assunto que me chama muita atenção e eu gosto, porque eu vejo nele uma perspectiva até para a salvação da humanidade. Nossa, excelente. Excelente, acho que é por aí. Eu acho que a gente já pode encerrar. Ele falou a frase que... falou a frase máxima, pronto, era isso. Mas acho que você traz, né? Falar de saúde única é um tema que nós, no Bicho Gente, temos discutido, porque aqui nós trabalhamos fundamentalmente sobre o eixo interdisciplinar, né? Unindo psicologia, medicina veterinária e o adestramento, né? Para pensar as relações na família multiespécie, né? Feito. Então, você disse anteriormente, né? Esse tema da saúde única, ele é caro para você? E para nós da mesma forma. Então, por favor, conta para nós os segredos e que tema é esse. Como começa isso? No começo. Começar com saúde única, né? A gente tem ouvido muito isso, principalmente pós-pandemia do SARS-CoV-2. Isso tomou um impulso muito grande, mas o conhecimento sobre saúde única, ele já é de séculos, ele não é de agora. Então, a partir dos anos 2000, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização internacional responsável pelos projetos de saúde do mundo todo e que faz o direcionamento e as indicações, resolveram falar assim, junto com
OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a FAO, que é a Organização Internacional para Agricultura e Alimentação, e a OIE, que é a Organização Internacional para a Saúde Animal, se reuniram e falaram assim: nós precisamos enfatizar mais essa intersecção e essa inter-relação da saúde humana, animal e ambiental. E aí, então começou a se publicar mais sobre saúde única. Tá. Mas ele, na verdade, é um conceito de saúde e que foi impulsionado por algumas coisas que aconteceram e que há uma necessidade de se chamar atenção. Então, eu parabenizo de novo vocês por chamarem esse tema, porque ele é muito, muito, muito importante. E quando a gente fala assim, saúde única é só para médico, só para veterinário, Só para animal. para animal, não. É como Animal somos todos nós. nós. Para todos os animais. Então, quando a gente pega, por exemplo, um arquiteto que faz um desenho de um hospital com fluxo laminar para que não haja infecções, esse arquiteto está fazendo Saúde única. né? Quando aí no SARS-CoV-2 ou no Covid, né, a gente viu muitas estatísticas, né, dos índices de doença daquelas pessoas que estão sendo infectadas e quantos estão se curando, quantos estão indo a óbito. Isso era um estatístico. Esse estatístico estava fazendo saúde única. Então você vê que ele é multidisciplinar, Sim. né? Ele passa pela psicologia, ele passa por todas as áreas. Diferentes áreas né? do conhecimento, né? Se a gente aplicar, por exemplo, numa coisa que a gente vê no dia a dia, aquele carrinheiro que fica catando latinha, ele está fazendo Saúde única. ele está limpando o meio ambiente para a gente, para que não haja acúmulo ali de água, de resíduo, que vai dar uma dengue, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então ela é multidisciplinar e as atividades para se desenvolver o termo saúde única, elas não precisam ser monstruosas, dizer assim, não, tem que ser a FAO, tem que ser a Organização Mundial de Saúde. Não, atividades normais do nosso dia a dia, cada um de nós pode fazer saúde única. A intersecção mais próxima que talvez tenha, talvez seja aquilo que Quero fazer um corte aqui. aquilo que se pensa é porque a medicina veterinária, ela está intimamente ligado à vigilância epidemiológica, porque nós temos os contatos com os animais mais próximos, assim como é o biólogo, né? E outras profissões que se relacionam. Agronomia, né? Isso, a própria agronomia. Sabe que ponto que eu quero pegar quando você fala na saúde única, a questão multidisciplinar, né? Mas eu pensaria a questão interdisciplinar aí. Na medida em que as ações, daí me corrija, por favor, Tá? na medida em que as ações, elas são ações individuais para a coletividade. Posso pensar dessa forma? É dessa forma que tem que se pensar. Ela é multidisciplinar, mas ela tem que ter a intersecção. A intersecção. Ela precisa ter esse contato, né? De novo, se me permite, vou usar aqui para os nossos ouvintes um exemplo bem claro, que foi a recente pandemia do Covid, Tá. né? Então tinha lá numa província da China o tal do mercado Wuhan, né? E lá eles comercializavam animais numa situação em que não eram apropriadamente de boas higienes, né? Esse vírus do SARS-CoV-2 veio do morcego e tinha acho que é parlingo, agora não me lembro o nome do animal, é parecido com o tamanduá, que estava contaminado, ele era um hospedeiro intermediário, ele foi vendido ali naquela feira e dali se proliferou. Aonde que faltou a intersecção ali? Na comunicação imediata para as autoridades. Como lá na China também os dados são muito duvidosos, digamos assim, né? Demorou-se muito para que isso chegasse no órgão regulamentador, principalmente na Organização Mundial de Saúde, para que alertasse os outros países. Então essa parte que é a vigilância epidemiológica, ela precisa ter uma intersecção. Passa pelo estatístico, passa pelo médico veterinário, pelos médicos que estão lá diagnosticando a doença nos humanos, e passa por todo um setor de comunicação que vai orientar
né? Então, essa demora foi um dos grandes problemas que mostrou a vulnerabilidade em que se encontra o ser humano se não tiver a intersecção, a comunicação entre as profissões. Isso. E essa intersecção com ações, né? Com ações. Com ações que tenham a ser obviamente. efetivas, eficientes, eficazes. né? Aham. Porque a hora que se coloca um determinado problema para o médico veterinário, vamos supor, ele detectou uma determinada doença num paciente. Aqui no nosso estado mesmo, a gente está vivendo muito isso com uma infecção de esporotricose em gatos semidomiciliados. Né? Então, quando o médico veterinário identifica um gato com esporotricose, ele imediatamente avisa a Secretaria de Saúde, que vai promover ações para que a própria família não se contamine. Vamos tratar esse gato para que não se dissemine mais. Então, Até a disponibilidade hoje, né, do itraconazol, exatamente. Hoje é a gratuito. família consegue no SUS. Isso Isso é da liberação do medicamento. Isso, e é um medicamento caro, né, dentre os antifúngicos. É um medicamento caro e hoje ele está liberado pelo SUS para tratamento em animais. Tá. Então, isso é toda a ação que a medicina veterinária foi atrás disso e avisou, olha, Secretaria de Saúde, está acontecendo isso. Sim. Aí, uma série de órgãos governamentais, Conselho Regional, a nossa associação, etc., fomos atrás e dissemos, olha, nós temos um problema, nós precisamos resolver. E o Estado prontamente assumiu isso, né? E a gente consegue ter esse tratamento e essa tentativa, que é uma ação de frear essa infecção que é extremamente zoonótica, né? Para quem está nos ouvindo, zoonose é quando se transmite de animais para humano ou de humanos para animais. Porque sim, a gente também transmite doença para os animais. Não dá, Mas não humanos, né? não dá para culpar só os animais. Só os animais. Vamos entrar nesse bolo aí também. E vocês falando em intersecção, eu vi um estudo, não é tão recente, já tem quase 7 anos, saiu na revista MedVep em 2017, nos anais do Congresso da MedVep. Aqui, de estudantes da Federal do Paraná, fizeram uma avaliação do conhecimento de professoras sobre zoonose em escolas educacionais aqui, CEMEI de Curitiba. E 60% delas sabiam que era zoonose. E 11% delas se interessaram em receber algum tipo de material informativo, né, por correspondência ou até mesmo de forma eletrônica para entender, se inteirar do assunto e saber o que é zoonose. Então, a gente vê que, assim, precisa realmente ter esse movimento de intersecção entre várias áreas, né? Mas eu acho que precisava ser mais incisiva. Você falou uma palavra muito, muito boa ali, que é a informação. A informação está hoje aqui na telinha, tá certo? Só que a informação não gera conhecimento. Isso. O que vocês estão fazendo aqui pode gerar algum conhecimento para quem desconhece o que é saúde única, o que é zoonose, etc. Essas coisas que nós estamos discutindo, né? Mas precisaria ser mais obrigatório. Assim, o professor lá, ele precisa saber... Com responsabilização. Com responsabilização, né? Porque muitas vezes ler um texto, conforme o momento em que você está lendo um texto, naquela situação que você está, talvez ele não gere a importância. Então você precisa levar a informação, mas dessa informação ela precisa gerar, de fato, conhecimento. Informação, eu estou vendo aqui que o Trump ganhou, mas e essa informação? E daí? Né? Aí quando se trata do conhecimento, vamos fazer, né, mais um engate aí, que isso possa internalizar uma atitude, né, um comportamento. Perfeito. Né? Isso interfere no ambiente, nessa perspectiva. Você está no passado ainda, na atual da saúde única, né? Vamos chegar na saúde única no futuro, quem ela é lá. Vamos né? chegar lá no futuro. Porque acho que se isso tiver uma atitude, né, que possa pensar dessa forma, nós vamos ter um ambiente mais saudável para todos os humanos, não humanos, o ambiente, o ecossistema. Esse é o objetivo e a única saída. Porque não existe outra saída se nós não convivermos em harmonia.
Tá. Se nós tacarmos fogo nas florestas, se nós jogarmos um lixo na rua, ou se nós maltratarmos nossos animais e não der o bem-estar para eles, se nós não vacinarmos, porque tem as doenças particulares dele, nós temos as nossas doenças, nós fazemos, mas também nós temos que preveni-los de que não transmitam mais doenças para nós. E aí, já entrando no que nós estamos hoje, nem no futuro é ainda, Sim, sim. mas 60% das doenças emergentes, que são as zoonóticas, aquelas que são transmitidas entre as espécies, elas advêm de animais. Isso é dado conhecido. Uhum. E 75% das futuras doenças zoonóticas também virão de animais. Então, nós temos que nos precaver e estarmos com a vigilância epidemiológica muito atenta. E daí, segundo a Organização Mundial de Saúde, o médico veterinário é o profissional mais habilitado na vigilância epidemiológica, que é exatamente entre antes de transmitir, Tá. né, a gente já está detectando e isso vai gerar ações, né? Que você falou, gerar ações para que isso não chegue Isso. não chegue nos humanos, né? Trabalhando nos eixos da saúde enquanto promoção, proteção e prevenção. E prevenção, né? Assim, nós temos no mundo, né, vários cientistas que ficam pesquisando vírus, bactérias, fungos, etc. E qual a sua relevância na atualidade e qual a probabilidade dele vir a transmitir para um ser humano e fazer uma devastação, Sim. por exemplo, como foi o SARS-CoV-2. Tá. E até eu peço perdão de falar tanto do SARS-CoV-2, mas é um nome mais próximo aí para as pessoas do nosso século, né? E ele foi um divisor de águas, Foi um né? divisor, porque Até na saúde única. porque a gente tem também um exemplo mais antigo que é a raiva, né? Tá. Então hoje a raiva está sob controle, em alguns estados do Brasil erradicado, não é o caso do Paraná, mas ela está sob controle e sob vigilância. E isso, a participação do médico veterinário nessa situação, ela é particularmente importante, né? Aí como a gente tem, né, a globalização envolvendo muito as nossas vidas, né? É muito mais fácil você viajar hoje. As viagens aéreas foram um grande alavancador de algumas doenças, inclusive o SARS-CoV-2, Covid, de novo. É que fica mais palpável que está no Brasil, sabe? Porque a gente poderia falar tanto né? E foi a nossa última pandemia, então. Da pandemia e nós passamos A gente sabe o que é isso, tá lá dentro no dia a dia. Então, Mas- trazer isso aí, fenômenos. importantíssimo. Existe a gripe aviária, por exemplo. A gente pode ter esse relacionamento com a gripe aviária, Tá. que felizmente não causou grandes problemas, porque exatamente existia a vigilância epidemiológica. Começou a acontecer na América do Norte, todas as Américas foram orientadas, né? Campanhas de divulgação de conhecimento. Olha, não toque numa ave morta, né? Não toque num pinguim que está morto lá na praia, porque ele pode estar, né? Ele pode estar infectado, etc. E isso ajuda muito, né? E isso teve participação do médico veterinário, porque as aves se deslocam, né? E elas têm um fluxo. A gente sabe como é esse fluxo. Eles descem da América do Norte, em determinada época do ano, fazem um ciclo pela América do Sul. Então, eles começam levando doença. E isso chama-se vigilância epidemiológica. Saber o que pode acontecer a partir de uma determinada Sim. informação que foi captada. E hoje acho que esse é o rumo da ciência em si, né? Tanto veterinária quanto humana, quanto outras áreas da medicina preventiva. A medicina preventiva Né? como é que é? O suprassumo. Essa- É o suprassumo tanto da medicina humana como da própria medicina veterinária, né? Existem alguns estudos que dizem que os veterinários mais felizes do mundo são aqueles veterinários que praticam medicina veterinária preventiva. Olha só. É o futuro, então vai estar lá. É o futuro, onde é que isso vai estar, né? É. E no quanto que isso é importante, acho que você traz da questão da medicina veterinária, destacando pela particularidade de que essa integração humano-não humano no ambiente está muito presente na ação, né, do médico veterinário. Ele trabalha integrando esses
essas três dimensões aí do ambiente, né? Porque a nossa formação médica durante a faculdade, durante o tempo de graduação, ela é multidisciplinar. Então nós aprendemos cirurgias, nós aprendemos vacinar, a gente aprende sobre o gado, aprende sobre Parasitologia. a gente aprende sobre genética e a gente aprende também sobre doenças epidemiológicas, né? Então as doenças infecciosas, né? E as zoonóticas ou não. Então nós temos o médico veterinário, na sua formação, tem um leque que pode ser desenvolvido a partir daí de maneira especialista, né? E aí algumas pessoas vão para a saúde pública, por exemplo. Nós temos vários médicos veterinários na saúde pública que são agentes de saúde importantíssimos, né? Então, mas não é só o médico veterinário, não é só o médico, eu gosto sempre de reforçar, não é só o enfermeiro. Eu vou criar. Engenheiro, é o psicólogo, é o arquiteto, é o catador. Pedagogo. E olhando por esse olhar aí, é todo cidadão. Todo cidadão. Todo mundo, até porque o tutor lá na casa dele, bonitinho, com o seu animalzinho, ele também vai ter que ter esse olhar sistêmico de uma certa forma. Exatamente. Se ele se preocupar em levar o seu cão, o seu gato para vacina, o médico veterinário vai estar fazendo saúde única vacinando, mas o tutor foi o desencadeador e o que tomou ação, né? Ele, eu vou levar para vacinar porque eu preciso. Eu vou fazer a prevenção de uma parasitose, Sim. porque ela pode também contaminar o ser humano. Sim. Então, todo mundo, aquele cidadão que dirige e que joga um papel de bala pela janela, Sim. também é um agente que pode ser da saúde única e não jogar mais. Quando ele não joga esse papel. Nenhum joga esse papel. Esse papel pela janela. Exato. Guarda no saquinho do carro. E é por isso, Irene, que eu gosto de reforçar Por favor. que nem sempre precisam de grandes atitudes. A gente pensa assim, isso depende da organização, do governo do estado, da Secretaria de Saúde. Não, depende de cada um de nós. Né? A hora que o pai ensina o filho a plantar uma árvore, ele está fazendo saúde única. Coisas simples, dia a dia. Essas escolhas conscientes, Conscientes, exatamente. Que vão voltar para a coletividade, né? Uma preocupação que a gente discute aqui, essa preocupação com o outro, né? Reconhecer o outro, independente dele estar presente ou não, né? Mas existe alguém, né? A partir da ação, da atitude que eu tenho, ela reflete nesse outro, né? Componentes essenciais da ética. Isso. Né? Ética e da moral. Isso, com certeza. Agora, se a gente for pensar nisso que vocês estão falando, né? De uma certa forma, cada um em si, o aprendizado em casa, a responsabilidade dos pais em relação a esse coletivo, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que você falou no começo da questão da informação, de ser um pouco mais incisiva e ter um Estado por trás até disso, é só a gente olhar para Curitiba, que virou referência na década de 80 e em relação ao meio ambiente, né? Reciclagem de lixo. Reciclagem de lixo, limpeza. A reciclagem... Fale mais sobre isso. A reciclagem de lixo, quando você tira aqueles componentes que vinham num aterro sanitário, que graças a Deus nós não temos mais, que virou inclusive uma usina solar, né? Uma usina com placa solar. Então olha só a transformação, o que era uma coisa contaminante de solo, hoje está gerando energia limpa. O uso de hidrelétricas ou de termoelétricas. Então, isso é saúde única. Então, parabéns para o município. Nosso município tem essa vanguarda, não só na década de 80, que começou lá com lixo que não... A família Folha. Mas hoje também essa atitude, nós estamos olhando para o futuro graças aos nossos governantes. Isso é bom, porque raramente a gente consegue dizer que graças ao nosso... Normalmente a gente fala pela desgraça dos nossos governantes. Então, nem pelas graças também. Mas a gente pode fazer atitude particular, Valquíria. Por exemplo, lá no hospital eu tenho um sistema de logística reversa. O que é isso? Nossa, que é isso? Mas que curioso. Então você vê como a clínica de pequenos animais, e assim, ele vai vacinar os animais, normal. Ele vai prevenir doença dos animais, vai proteger uma dermatofitose da saúde, que é uma micose. Tá, tudo bem. Até aí, função do médico veterinário, talvez ele faça saúde única involuntariamente se ele não tivesse conhecimento. Mas uma clínica veterinária pode
dispor de um sistema de logística reversa. O que é isso? Eu disponibilizo lixos separados para restos de antibiótico que as famílias têm em casa, restos de gases, de curativos infectados. Eles podem levar gratuitamente no Hospital Veterinário Santa Mônica, mesmo não sendo cliente. Ele faz a dispensação lá e a gente encaminha para a incineração como deve ser, adequada, sem custo nenhum. Então, veja, isso são atitudes que a medicina veterinária precisa entender. Né? Eu não conheço outro estabelecimento que não seja o meu que tenha isso, pode ser que tenha. Né? Mas, assim, isso precisa ser divulgado. E já estou aproveitando aí. Eu penso que também pode fazer, as universidades podem fazer, Valquíria. Pode ter lá um sistema de logística reversa que os alunos levam as coisas, e não é só material, restos de medicamentos veterinários, restos de medicamentos humanos. A maioria das pessoas joga no lixo. Pensei em aparelhos eletrônicos. Aparelhos eletrônicos já existem, né? Pilhas, de computadores. Mas na área de medicamentos ou de restos, de curativos, etc., precisa ser usado esses estabelecimentos, porque nós somos produtores de lixo, né? Sim. Aliás, é um grande problema do ser humano, principalmente os países mais industrializados, a grande produção de lixo que nós fazemos, né? Então, também uma atitude caseira que pode ser feita é a gente evitar o uso de sacolas plásticas para ir no mercado, pegar as sacolinhas. Leva uma bolsa que seja reutilizável e você vai estar fazendo saúde única, não consumindo sacolas plásticas. Aliás, isso no Chile é muito legal. Não sei se já tiveram oportunidade. Não. No Chile você não tem sacola no mercado. Ou você leva a sua sacola, ou compra lá, ou então você carrega na mão. Ótimo. É bacana, né? Tanto os Estados Unidos, né? Que geram lixo lá para tudo. Os fast food, que é muito comum lá. Então a produção de lixo do americano é muito maior que a nossa. Que é muito maior que a do chileno, por exemplo. Sim. É. Muito interessante, muito legal, muito bacana. E eu estava aqui pensando, né, o quanto esse olhar, e aí eu volto a falar do médico veterinário, porque eu acho que ele é muito importante, né? Ele é muito caro para a saúde única, né? Preponderante. É preponderante. Mas eu concordo. E os veterinários aqui. Não, Mas, olha, nem defendendo o meu lado, assim, querendo ser isento, se eu tirar todas as outras nuances, como eu já citei, do arquiteto, de todo mundo, do estatístico, do matemático, etc., nós estamos intimamente ligados ao meio ambiente. Começou uma corbeta. A primeira porta. E a porta de entrada. É a porta de entrada. O primeiro profissional que está habilitado. Isso não somos nós que falamos. A Organização Mundial de Saúde. E, Roberto, e muitas vezes o primeiro a ser procurado. Principalmente quando você tem uma família multiespécie, onde tem lá um animalzinho que está com alguma situação de uma patologia, o médico veterinário é o primeiro que vai ser procurado de uma certa forma, né? Não é incomum, Valquíria, a gente encontrar dos nossos tutores pessoas com sarna se coçando e que não sabe, daí ele leva o animal porque também está se coçando e a gente fala, olha, você está com uma sarna. E não é nada de mal isso. Vai, procura o dermatologista. Né? A semana passada... Eles têm tanta afinidade que dividem até a sária. A semana passada, a Mônica diagnosticou numa pessoa uma dermatofitose por conta do cachorro. Eu ia falar isso, é tão bonitinho, né? Lesãozinho. Então ela olhou no cachorro e falou, não, isso aqui é uma micose, vamos fazer e tal. É micose. Daí a senhora lá levantou a blusa e falou, mas eu tenho umas marcas assim. Igual. O que será que é isso aqui? E ela passando pomadinha. Ela já queria ser examinada ali, né? Que a Mônica já ia sair com receita. É quase absolutamente certo que é uma dermatose. Obviamente, como nós não temos a habilitação para tratar,
Então, procura no médico, mas já disse que o seu cachorro tá. Ó, pronto, já facilitou a vida do médico 1 milhão de vezes. Verdade. Não, mas é isso que eu estava marcando e brincando com vocês, né? Provocando aí a medicina veterinária. Mas acho que sim, e concordo, que trabalham com esses 3 elementos, né? O humano, o não humano e o ambiente. Estão trabalhando nessa ordem da saúde, né? Voltando às dimensões da saúde, da proteção, da E eu ia dizer desse olhar, né? Que eu acho que o médico veterinário do século XXI, né? Precisamente dos últimos anos para cá, é o médico veterinário que vai ter que adquirir esse olhar sistêmico. Essa é uma outra conversa. Isso. Mas sim. Mas aí a gente veio lá do passado, tô no meio e vamos falar do futuro. Então, Pensando de cada vez mais ele tem que articular essa relação entre o cliente, né, e o tutor. eu não sei se você vê assim, Roberto, só para pontuar isso que a gente está falando aqui, mas eu penso que o médico veterinário antes, ele tinha uma formação assim por partes do animal. Em que sentido eu tô querendo dizer? Ele olhava o animal e ele via patologia. E agora, me parece que não é suficiente olhar só a patologia. Ele vai ter que olhar essa relação com os tutores, ele vai ter que olhar o comportamento de uma certa forma desse animal lá nessa interação, e ele vai ter que olhar essa forma sistêmica pensando na saúde única também. E pensando no tutor. Não, Como é que você vê? Isso é completamente perfeito e muito boa a tua observação, porque é o seguinte, e não só em doenças médicas que o veterinário é capaz de identificar, mas sobretudo em doenças mentais, saúde mental, em que hoje hoje os tutores, até bem pouco tempo atrás, e esse foi um termo criado nos Estados Unidos, que eram os pet parents, né? Que é os pais de pet. Deixou de ser pai de pet e os pets passaram a ser apoio emocional das famílias. Sim. Principalmente das famílias sem filhos. Então eles têm um apego emocional tão grande que se esse animalzinho fica doente, a família toda adoece. E o médico veterinário tem que ser capaz de identificar até que ponto o tratamento daquele animal ele é condizente com o aspecto emocional da família. Porque, assim, saúde única dentro de animais de companhia, por exemplo, eu vou fazer um tratamento em um determinado animal, vamos supor que ele tenha 16 anos, ele precisa de cuidados paliativos, só que esse cuidado é muito caro. Eu ficar oferecendo esse tratamento por um tempo muito longo, espoliando financeiramente muitas vezes uma família, eu estou fazendo o contrário de saúde. E às vezes para aumentar a expectativa de vida de 3 meses. E aumentando a expectativa. Então é um tema hoje também que os médicos veterinários, e até eu escrevi um artigo acho que está no LinkedIn, sobre eutanásia. Eutanásia, nós precisamos falar mais sobre isso. Não quero dizer que tem que fazer eutanásia, pelo amor de Deus. Sim, cada caso de caso. É refletir, porque isso é um arbítrio que confere ao médico veterinário, né? E o médico veterinário hoje, às vezes, muitos deles se sentem com problemas de saúde mental quando precisa fazer uma eutanásia, porque ele foi doutrinado ou ele teve estudos para salvar vidas. Isso, exatamente. Não, às vezes, retirar uma vida. Só que retirar uma vida, quando é a indicação, ela é um tema cruel. Cruel. Nós precisamos falar assim, e até tomar cuidado com as palavras para que não me interpretem mal. É porque precisa ser falado disso. É duro, é penoso, né? A gente sente quando precisa. Esse protocolo tem que ser feito, E aí eu vou falar então, para não ser você. Eu alívio. Mas isso acho que não entra nessa ordem. Acho que não. Ali é sofrido. Não, o alívio foi o animal. Ele está aliviando o sofrimento do animal. Sim. Por isso que eu sempre digo, quem pede eutanásia não é nem o tutor e nem o médico veterinário. Quem pede cuidados paliativos de um determinado animal não é nem o tutor e nem o médico veterinário. Sabe quem é? Quem é? O paciente.
Tá. Eu não vou fazer eutanásia num paciente porque ele não está me pedindo, mesmo ele não falando. Sim. Isso Mas ele comunica. Ele comunica. Ele comunica. E cabe ao médico veterinário, dentro daquela parte de comunicação que nós estávamos falando em off ali antes, saber explicar isso pro tutor. para que o luto desse tutor seja o mais suave possível. O luto vai existir. Não tem como, não tem o luto. Mas ele não pode sair dali daquela autorização para se fazer em conjunto com o médico veterinário culpado de alguma coisa. Né? É aí que nós entramos. Aí Que a psicologia entra. Isso. É aí que a gente entra. Fala de saúde. Todo esse apoio emocional. Exatamente. Essa interface com a psicologia que tem se feito importante, né? Exato. Necessária. E esse também é um dos nossos objetivos, é trazer à mesa esses temas delicados, né? Para que a gente possa refletir sobre ele, buscar novos caminhos, alternativas que sejam viáveis, né? Para cada família, para cada sujeito. É o pensamento, isso que nos dá a característica de sermos únicos, né? De poder pensar, refletir e mastigar isso para que não se sinta culpado, né? Porque o veterinário também passa por um... Sofre. E nós... Passa. E nós... Quando chega no final do dia que você fez uma eutanásia, Você fez eutanásia ou que você tem 3 ou 4 pacientes em estado grave, você está sofrendo por isso. Só que nós precisamos aprender. Sim. Né? Eu já sou mais cascudo, mais velho, já tenho alguma experiência, né? Então, para mim, não é que é fácil. Eu também choro numa eutanásia. Se para você nunca vai ser fácil, né? Mas você acaba tendo... ainda mais quando tem envolvimento, às vezes, de 14, 15 anos de acompanhamento daquele paciente que já virou amigo. Na nossa profissão, a gente foi forjado a salvar vidas. Acesso. Né? E tem que se deparar com a realidade da vida nesses momentos. É isso aí. Muito bacana. Legal. Nossa, Falamos do futuro? Falamos do futuro? Chegamos lá no futuro? Tá no futuro. é saúde única. Eu acho que vai ter que ter um parte 2 aí pro futuro. Mas no quanto tu tá nessas pequenas atitudes, acho que você traz esse olhar da saúde única naquilo que é pequeno, né? Que integra os humanos, não humanos, na coletividade, na sociedade, né? Seja na separação do lixo, né? Que você faz em pequenas ações, né? Pequenas ações e assim, a gente vai poder usar muito o futuro agora com o advento da inteligência artificial. Isso. A inteligência artificial, ela tende a favorecer não só um conhecimento muito mais fácil e com qualidade, né? Mas também com a predição de determinadas doenças por modelos matemáticos muito mais rápidos, mais eficientes, né? E também, por exemplo, se nós usarmos tecnologia, a própria energia solar que eu falei, né? O Hospital Veterinário Santa Mônica também se orgulha disso, porque nós somos 100% autossuficientes em energia. Né? Então, Isso é legal. E fazemos saúde hoje. Isso. Só por termos a energia solar. Então, são exemplos, são maneiras, né? Agora, o nosso futuro, quer saber o desafio do nosso futuro? Se fala O como? nosso desafio do nosso futuro é nós levarmos esse papo aqui para a população, para a hora que o carrinheiro souber, Sim. para a hora que o professor da escola primária e secundária souber. Não, a hora que você O falou, professor da escola universitária Sim. souber. para a hora que o médico humano, olhar para o médico veterinário e dizer assim, pô, eu tenho um parceiro aqui, Isso. que é um pouco difícil, né, a medicina, ela parece que ela está numa prateleira que não interessa, né? Não é todos, obviamente, né? Não podemos generalizar, mas assim, a medicina precisa olhar mais para a medicina veterinária. Nós olhamos para a medicina humana, mas a humana olha muito pouco para a gente. Verdade. Conheço médicos que têm uma visão interessantíssima, holística, bacana, mas não é a grande maioria. Não é. E às vezes até... Esse é o nosso futuro. Esse é o futuro. Esse é, aliás, o desafio do futuro. Desafio do futuro, né? Desafio do futuro. Fazer com que as pessoas saibam que podem, cada uma delas, fazer contribuir
contribuir e fazer essa ação. Então, escolhas conscientes, né? Exato. Que possam ser transformadas em atitudes, né? Para uma transformação e um bem maior de todos, De né? todos. Tá? De todos. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Excelente papo. Nossa, Muito bom. muito bom. Vai ter que ter 2. Não, vai ter que ter o 2. Vai ter que ter 2 pra gente falar mais do futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre que eu puder agregar, agradeço a Irene, agradeço a Claudia, Obrigada. Bárbara, muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela oportunidade de expor a minha opinião, né? E tudo aquilo que eu falei não é a expressão da verdade, ele é apenas uma postura daquilo que eu conheço, daquilo que eu Que vejo, você faz, né? Eu faço. Daquilo que faz. daquilo né? que eu faço. Que isso aqui é importante, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Até mais. Gente, muito obrigada a você que esteve aqui conosco e nos segue, né? Encontra o nosso episódio aqui no YouTube, vai encontrar todas as referências e os artigos que são disponibilizados do Roberto. A gente vai pedir para ele colocar tudinho isso aqui para nós, né? E você nos encontra então também, né? No Spotify e na TV Mais Pet, né? Na rede Sky, tá? Nós estamos com programas semanais na TV Mais Pet, terças e quintas-feiras às 21 horas, e aqui no YouTube novos programas sempre quinzenalmente às 20 horas nas terças-feiras. Até lá, nos vemos numa outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.